Olá pessoal, dando continuidade aos tutoriais de síntese de posições, nesse vídeo eu vou mostrar como implementar o 3PFS no GeoGebra. Então, lembrando que é importante que vocês assistam um vídeo da parte teórica, onde eu mostro o passo a passo um pouco mais agilizado, vocês conseguem ter uma noção melhor do que é o que a gente está fazendo, né? Quais são todos os passos, quais são os dados de entrada, sabe? Então, quais são os graus de liberdade dos pontos que a gente vai escolher, quais são os parâmetros que a gente deve se preocupar, né? Da qualidade de transmissão, de quão bem que o nosso mecanismo vai se comportar. Então, essa é a parte importante, né? Essa parte aqui da implementação no GeoGebra, vocês conseguiriam fazer só olhando aquele vídeo, mas não tem porquê. Então, esse vídeo aqui é para facilitar esse trabalho de vocês, mas então eu faço esse comentário para que vocês, enfim, deem importância para a parte de saber o que está acontecendo, né? Então, vocês não precisam necessariamente saber o passo a passo para sempre, mas é importante que vocês saibam ali o que está acontecendo e o que se espera para definir essa síntese de posições. Então, vindo aqui no GeoGebra, eu já coloquei as posições C1, D1, C2, D2, C3, D3, como é na síntese de 3 posições, né? A gente vai ter essas 3 posições definidas. E essa síntese ela vai ser bastante parecida com a síntese do 2PFS. Então, se vocês perderam alguma coisa na síntese 2PFS, aqui a gente vai ter uma chance de rever, porque a gente vai reaproveitar vários elementos. Então, por exemplo, começando com os polos, né? A gente definiu o polo P12 com as mediatrizes de C1, C2, D1, D2. A gente encontrava a interseção dessas mediatrizes e definiu o polo P12. No 3PFS, a gente vai fazer a mesma coisa e a gente vai generalizar vários desses passos para a terceira posição. Então, a gente definiu aqui o polo P12, podemos ocultar essas mediatrizes, e a gente faz a mesma coisa para as outras combinações. Então, a gente vem aqui e define as mediatrizes, aqui mediatriz das posições C1, C3, D1, D3. A gente encontra a interseção dessas mediatrizes. Lembrando que o ponto vai ficar cinza quando a gente clicar na interseção. E a gente define aqui o polo P13. E faz a mesma coisa para a combinação das posições 2 e 3. Então, acha aqui a mediatriz dos pontos C2, C3, D2, D3 e encontra o polo P23. Certo? P23. E aqui vai ter a primeira novidade da síntese 3PFS, que ao invés de a gente ter um só polo, a gente vai ter 3 polos. Isso vai definir o triângulo de polos. Deixa eu achar aqui a ferramenta de polígono, só para a gente conseguir destacar, até porque a gente vai precisar desse triângulo em breve. A gente pode vir aqui também e renomear esses lados daquela legenda. E a convenção é a seguinte: a gente olha para os vértices que formam o lado dos triângulos de polo. Então, por exemplo, esse vértice aqui, esse lado que eu estou selecionando, ele é formado pelos vértices P12 e P13. Então, o índice em comum desses vértices é o índice 1, né? P12 e P13. Então, a gente vem aqui e define ele como lado 1, porque o índice em comum aqui, né, que formam esse lado aqui é 1. A gente faz a mesma coisa para os outros dois lados, então esse lado aqui é formado pelos polos P13 e P23, o índice em comum é 3, e a gente vai chamar isso aqui de lado 3. E a mesma coisa para o terceiro lado, que a gente vai chamar de lado 2, porque ele é formado pelos polos P12 e P23. Então, lado 2. E a gente deu nome para os 3 lados do nosso triângulo de polos. Para se organizar, a gente pode vir aqui e criar essa caixa aqui para exibir, né? Então, vamos chamar aqui de ângulo de polos. A gente vem e seleciona aqui os lados e o polígono e o interior. A gente consegue aqui controlar o triângulo. E a gente vai criar, então, o polo imagem, né? O polo imagem P23 linha, ou P231. E a gente vai fazer isso através da reflexão. Então, a gente vem aqui na ferramenta de reflexão, que está
Vamos ver se eu acho. Aqui, reflexão em relação a uma reta. Então a gente vai refletir, a gente vai pegar o lado 1, porque a gente vai estar interessado no triângulo de polos imagem 1. Então vamos ter 3 triângulos de polo imagem, triângulo de polo imagem 1, 2 e 3. Para esse caso a gente vai estar interessado no triângulo de polos imagem 1, então a gente vai refletir o lado oposto ao lado 1 em relação ao lado 1, que seria então, selecionando aqui a ferramenta de reflexão, o polo P23 em relação ao lado 1. E isso gerou esse ponto que a gente vai chamar de P23, P23 linha, porque é a reflexão do polo P23 em relação ao lado 1, né? Ou P231. E isso vai gerar o triângulo de polos imagem 1, que a gente pode vir aqui, e como a gente fez com outro triângulo, a gente pode vir e destacar ele. Então, selecionar aqui os pontos P23 linha, P13, P12, P23 linha de novo. Vamos esconder esse aqui. Podemos esconder os nomes desses lados e dar uma cor diferente, só para fazer essa distinção. E aqui a gente tem o triângulo de polos imagem 1. Com o triângulo de polos imagem 1, a gente vai poder criar o diagrama de círculos. Então a gente vai vir aqui na ferramenta de ponto médio, que está... Ainda me perco aqui com esses... Aqui, ponto médio. A gente vai encontrar o ponto médio de cada um desses lados. E a gente vai traçar os círculos que têm centro nesses pontos médios e passam pelos lados do triângulo de polos imagem 1. Certo? A gente pode vir aqui escondendo esses nomes. A gente pode vir escondendo os pontos. Aqui mostra todos os objetos que a gente escondeu, né? E esses 3 círculos aqui, eles definem o diagrama de círculos. Então, o diagrama de círculos veta uma região para o posicionamento do ponto B1. E a região vetada vai ser toda a região onde tem um número ímpar de círculos. Então, por exemplo, aqui eu criei essa região. Ela facilita a visualização, facilita a explicação. Mas se vocês forem ver, para criar ela precisa de um comando enorme. Por isso que eu não estou fazendo aqui não estou mostrando aqui para vocês como fazer. Eu posso colocar aqui na descrição e vocês copiam isso aqui, porque o comando é bem grandão. Mas então, esses círculos aqui que a gente encontrou, que são os círculos cujo diâmetro são os lados do triângulo de polo imagem 1, onde tiver todos os pontos que pertencem a um número ímpar desses círculos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um ponto que pertence a essa região aqui, ele só pertence ao círculo externo. Então, um número ímpar de círculos. Já um ponto que fica nessa região, ele pertence a um número par de círculos. Ele pertence a esse círculo menor e esse círculo grandão. Já um ponto que pertence a essa região pequena, ele pertence a todos os 3 círculos. Então, novamente, um número ímpar de círculos, e ele é uma região vetada para o pivô móvel da barra de saída B1, certo? Então esse é o único ponto que vai ser vetado, o ponto B1. A gente pode, inclusive, já definir aqui o ponto B1. E lembrando que na síntese 3PFS, o pivô B1 ele ainda é escolhido em qualquer... ele ainda tem 2 graus de liberdade aqui para a gente escolher ele. Ele só realmente não vai poder ser escolhido nessa região vetada pelo diagrama de círculos. A gente pode vir aqui e ocultar, ou colocar uma caixa para ocultar o diagrama de círculos. Vou escrever aqui, diagrama de círculos. Deixa eu ver se eu consigo. Diagrama de círculos. Como eu fiz essa região, eu vou ocultar aqui os círculos. Vocês não precisam se preocupar isso, podem deixar só os círculos mesmo. Podemos também vir aqui aproveitar e colocar uma caixa para ocultar o triângulo de polos imagem, que seria esse triângulo aqui. E também aproveitar e esconder os polos.
polos. São esses polos aqui. Beleza. Então, agora a gente tem o diagrama de círculos, a gente pode escolher o ponto B1 e a gente pode voltar aqui com o triângulo de polos, e a gente vai encontrar os pontos B2 e B3. Então, se a gente lembrar do 2PFS, a gente encontrava o ângulo θ 2, que era formado pela abertura C1, P12, C2, esse formava o ângulo θ 2, e a gente girava o ponto B1 em relação ao polo P12 por esse ângulo. Falando assim, eu sei que é confuso, mas eu falei por cima porque a gente não vai aplicar isso no 3PFS. A gente poderia, é uma opção, mas a gente aproveita o 3PFS para mostrar uma outra técnica, que não funciona no 2PFS, mas funciona no 3 e no 4, que é usando o ponto cardinal. Então vamos aproveitar e mostrar essa técnica. O ponto cardinal, a gente encontra ele pela reflexão do pivô B1 em relação ao lado 1 do triângulo de polos. E a gente chama esse ponto cardinal de BG. Então, a gente pegou o ponto 1 e refletiu em relação ao lado 1 para formar o ponto cardinal. E a gente vai fazer a mesma coisa para encontrar os outros lados. Então, agora a gente pega o ponto cardinal, né? A gente poderia pensar que a gente gerou o ponto B1 refletindo o ponto cardinal em relação ao lado 1, né? Não foi o caso porque a gente tinha B1 e a gente encontrou o ponto cardinal. Mas então, por exemplo, para gerar o ponto B2, a gente vai... peguei aqui a ferramenta de reflexão, né? A gente vai refletir o ponto cardinal em relação ao lado 2 e a gente forma o pivô B2. E da mesma forma a gente pode vir aqui, pegar a ferramenta de reflexão e refletir o ponto cardinal BG em relação ao lado 3 e a gente vai formar o pivô B3. A gente pode vir e esconder o ponto cardinal, a gente não vai mais precisar dele. Podemos esconder aqui o triângulo de polos também. E agora, o pivô fixo B0 da barra de saída, antes no 2PFS a gente tinha toda uma reta, né, como grau de liberdade para escolher esse ponto B0. Lembra que a definição do ponto B0, ele era equidistante aos pontos B1 e B2 no 2PFS, porque o comprimento da barra de saída ele vai ser sempre igual, né? Ela é uma barra, ela é um corpo rígido. Então, esse comprimento do ponto do pivô fixo até o pivô móvel, ele vai ter que permanecer constante, independente da posição. Se ele está na posição 1, 2 ou 3, a distância de B0 até o outro ponto B, que é o pivô móvel da barra de saída, tem que permanecer constante. Ou seja, nesse caso, a gente vai então encontrar o círculo que passa. Então, selecionei aqui essa ferramenta, círculo definido por 3 pontos. A gente vai encontrar o círculo que passa por esses 3 pontos B1, B2 e B0. E a gente vai encontrar o centro desse círculo. Então, a gente seleciona essa ferramenta de ponto médio ao centro e clica no círculo para encontrar o centro desse círculo. E esse centro vai ser o nosso pivô fixo B0. Então, isso porque o centro do círculo até todos os pontos que pertencem ao círculo tem sempre a mesma distância, né? Uma distância constante. E é isso que define, então, a nossa barra de saída. A nossa barra de saída é um corpo rígido e tem um comprimento constante. Lembrando que, quando a gente fala dessas numerações 1, 2 e 3, a gente está falando do mesmo corpo que está passando por diferentes posições, né? Então, lembrar do que dá origem aqui a essa síntese de posições. A gente pode esconder o círculo e aqui a gente tem todos os nossos pontos B definidos. A gente já pode até criar uma caixa para deixar os nossos pontos B guardados. Então, a gente vem aqui, pontos B, e a gente vai selecionar os pontos B0, B1, B2 e B3. Então, aqui a gente gerou os nossos pontos B. E a gente pode lembrar da síntese 2PFS, o próximo passo era encontrar as retas de Filemon. Então, a gente está vendo que aqui o 3PFS ele é realmente bem parecido com o 2PFS, então vai surgir aqui essas generalizações onde a gente vai incorporar a terceira posição, e teve o diagrama de círculos também que foi diferente, mas tirando isso, é bem análogo. Então, para encontrar as retas de Filemon, lembra que a gente começava definindo os ângulos, né? C1
B1, B0, ou B0, B1, C1, é a mesma abertura, né? C2, B2, B0 e C3, B3, B0. A gente podia também usar o ponto D, né, ao invés do ponto C. E também, até na apostila, a gente vê o ângulo suplementar, esse aqui que a gente está vendo, mas como a gente vai tratar de diferenças, então dá na mesma, e eu faço assim porque fica um pouco mais fácil de ver. E vamos vir aqui renomeando esses ângulos, então clicando aqui na calculadora, letra, e nas letras gregas, só para a gente ter acesso aqui, a letra grega psi, então eu vou colocar aqui psi1, isso também só para ficar mais fácil assim, de vocês mostrarem no relatório, de a gente se entender, porque é como é usado por convenção, né? Então, psi1, psi2 e psi3, como esses ângulos aqui, e a gente está interessado, na verdade, nas diferenças, né? Então, a gente está interessado num ângulo que a gente vai chamar de psi1, 2, que vai ser definido pela diferença de psi2 menos psi1, psi1. E agora, para a síntese 3, PFS, a gente também vai estar interessado no psi1, 3, que vai ser definido por psi3 menos psi1. Então, no geral, a gente está interessado sempre nessa diferença entre os ângulos psi das outras posições em relação à posição 1. Isso porque a gente tem sempre a posição 1 como referência, né? A gente está escolhendo o ponto B1, por isso que a gente usou o triângulo de polos imagem 1, e agora a gente está achando as retas de Filemon para vetar a região para o pivô A1. Eu travo a língua para falar pivô e polo. Então, a gente encontrou esses ângulos psi1, 2 e psi1, 3, e a gente vai usar eles para girar esse ponto B0 em relação ao ponto B1. E o sentido, lembra que é sempre o sentido oposto ao sentido de rotação das nossas posições, né? Então, aqui, da posição 1 até a posição 3, a gente está girando no sentido horário, e aí, para fazer essa rotação das retas de Filemon, a gente vai girar no sentido anti-horário, né? No sentido contrário ao que a gente está girando no nosso mecanismo. Então, a gente vai vir aqui em ferramenta, a gente vai selecionar a ferramenta de ângulo com amplitude fixa, tá aqui, ângulo com amplitude fixa, e a gente vai girar o ponto B0 em relação ao ponto B1, lembra que no sentido anti-horário, a gente vai colocar aqui na calculadora, para usar aqui a letra grega, a gente vai selecionar então a abertura psi1, 2, e que a gente girou por psi1, 2 no sentido anti-horário. A gente vai fazer a mesma coisa, então, de novo, B0 em relação a B1, no sentido anti-horário também, só que agora usando a abertura psi1, 3, que foram as duas diferenças de ângulo que a gente encontrou. E a gente pode vir aqui e ocultar esses ângulos que ele definiu. E vou aproveitar e dar um nome para isso aqui, né, que a gente estava chamando de B0 linha e B0 duas linhas. E aqui é importante a gente observar, né? Então, lembra que a gente encontrou, então, esse ângulo psi1, 2, ele era positivo, então por isso que esse primeiro ponto que a gente encontrou, ele realmente estava no sentido anti-horário, como a gente falou que ele ficaria. Já o segundo ponto que a gente gerou, esse B0 duas linhas, ele na verdade foi rotacionado no sentido horário, né? A gente tinha falado que ele seria rotacionado no sentido anti-horário, foi no horário, porque esse psi1, 3, ele é negativo. Então, quando ele for negativo, ele vai ser o oposto do que a gente tinha falado que seria, né? E agora as retas de Filemon, elas vão ser definidas por essas retas. A gente vê aqui reta, B0' até B1, B0 até B1 e B0 duas linhas até B1. E vai ser essa abertura aqui. Então, às vezes, uma reta pode estar para o outro lado, né? O que importa são as retas mais de fora. E, de novo, vou fazer aqui mesmo o truquezinho de colorir isso aqui. Mas não vou perder tempo mostrando todo esse comando, porque ele é bem grandão. Esconder aqui o nome disso aqui. E é isso. Beleza. Então, essa região aqui colorida em vermelho, podemos também agora esconder esses pontos que a gente usou para definir.
essa região aqui definida, marcada em vermelho, é a região vetada para o pivô A1. Então a gente pode vir aqui agora e escolher o ponto A1. Vamos chamar aquele de A1. E lembrando, então, ele pode ser escolhido também, ele tem 2 graus de liberdade para se movimentar, mas ele não pode ser posicionado dentro da região vetada pelas retas de Filemon. E lembrando também que quanto mais perto dessa região, pior vai ser a qualidade de transmissão. Então a gente, além de não estar dentro dessa região, a gente também vai querer estar razoavelmente longe. Podemos vir aqui esconder as retas de Filemon para deixar a nossa montagem organizada. Filemon. Selecionar esse aqui. E eu vou esconder essas retas, mas se vocês não quiserem colorir a região, vocês usam essa caixinha para as retas. E agora a gente tem A1 e a gente vai encontrar A2, A3 e A0 do mesmo jeito que a gente encontrou B2, B3 e B0, né? Então a gente pega aqui o triângulo de polos e a gente vai encontrar o ponto cardinal. Então pegar aqui a ferramenta de reflexão, refletir o ponto A1 em relação ao lado 1 para gerar o ponto AG. Opa, eu estava usando minúsculo. AG. E refletir o ponto AG em relação ao lado 2 para gerar o pivô A2. E do mesmo jeito, refletir o ponto AG em relação ao lado 3 para encontrar o ponto A3. Opa, acho que falei errado. Lado 3, né? Isso aí. E podemos esconder o ponto AG, que a gente não vai mais precisar. Podemos esconder o triângulo de polos e os polos. E a gente vai usar então aqui a ferramenta de círculo definido por 3 pontos. Vamos selecionar os pontos A1, A2 e A3. E o centro desses círculos, né? A gente vem aqui na ferramenta de centro. Ele vai ser o pivô fixo da barra de entrada a 0. Né? E pelo mesmo motivo que a gente já justificou na barra de saída, o pivô, né, essa barra de entrada, ela tem um comprimento fixo, porque ela é um corpo rígido, né? E por isso que tem que a gente usa o círculo aqui. Então eu vou esconder o círculo. E a gente tem aqui os pontos A1, A0. A gente tem aqui os pontos A1, A0, A2, A3. E a gente pode usar as caixas aqui para continuar nos organizando. Chamar aqui de A. E vamos vir e esconder os pontos A1, A0, A2 e A3. E a síntese mesmo de posições está finalizada. A gente encontrou todos os pivôs em todas as posições. Mas a gente sempre está interessado em também simular esse nosso mecanismo para ver como que ficou a qualidade de transmissão, ver como que ele se comporta. E é o que a gente vai fazer. Isso é exatamente análogo ao que a gente fez no 2PFS e vai ser igual também no 4PFS. Então, lembrando, a gente começa definindo esse círculo que tem centro em A0 e passa por A1. A gente já tinha um círculo desse, né? Podia ter reaproveitado. A gente vai definir um ponto sobre esse círculo e a gente vai chamar esse ponto de AM, porque AM é o nosso pivô móvel da barra de entrada, então ele tem que ter a distância até A0 igual ao comprimento da barra de entrada, e ele vai se mover. A gente pode vir e esconder o círculo. A mesma coisa vale para o pivô móvel B1, então ele vai estar a uma distância de B0 igual ao comprimento da barra de saída, que é essa distância de B0 até B1, até B2, até B3. E também ele vai ter a distância. Então, aqui se eu pegar o segmento, né, vou pegar aqui uma ferramenta de segmento para mostrar o comprimento da barra acopladora, que é esse segmento A1B1, quando ele vai estar na posição 1, A2B2, quando ele estiver na posição 2, e A3B3, quando ele estiver na posição 3. Então, essas aqui são as 3 posições da barra acopladora
nas posições que a gente está definindo para o nosso mecanismo passar, né? Todas elas são as barras acopladoras. Todos esses segmentos que eu acabei de desenhar têm o mesmo comprimento e eles têm que ter o mesmo comprimento que a distância de AM até BM. Então, eu vou vir aqui e usar essa ferramenta de distância para medir essa distância de A1 até B1, que é igual a A2 até B2 e A3 até B3. É o comprimento da barra acopladora. Ele criou esse objeto aqui de texto, que eu vou apagar, a gente não precisa. E essa variável aqui com essa distância que a gente está interessado. E eu também vou renomear para um nome um pouco mais autoexplicativo, comprimento da barra acopladora. Vou pegar aqui a ferramenta do círculo, isso tudo a gente já fez no vídeo passado, né? Do círculo com raio fixo. Então a gente vai selecionar o ponto AM e a gente está interessado num raio de igual ao comprimento da barra acopladora. E aí eu também já tinha comentado no vídeo anterior, então o ponto BM ele tem que ser a interseção desses dois círculos, e a gente vê que tem duas interseções. Então, como a gente faz para decidir qual interseção que é o ponto BM, é lembrar que esses pontos M aqui, eles são homólogos às posições que a gente quer definir, né? Então, quando o ponto AM estiver próximo do ponto A1, o ponto BM também tem que estar próximo ao ponto B1, e a gente sabe que a interseção então, que a gente está interessado é essa interseção ali de cima, e não essa aqui de baixo que está bem longe do ponto B1. Então, a gente vai marcar ali em cima isso aqui como ponto BM. E a gente definiu aqui o nosso mecanismo, simulaçãozinha do nosso mecanismo. Podemos esconder esses círculos. Podemos criar aqui segmentos que representam as barras de entrada, A0 até AM, a barra acopladora de AM até BM, e a barra de saída de BM até B0. Eu vou vir aqui esconder os nomes dessas barras. E esse aqui é o nosso mecanismo, né? Então, a gente vai ter um AM que vai passar pelas posições A1, A2 e A3, e conforme esse ponto AM passa por essas posições A1, A2 e A3, o ponto BM acompanha passando pelas posições B1. Então, quando AM está sobre A1, BM está sobre B1. Quando AM está sobre A2, BM está sobre B2. E quando AM está sobre A3, BM está sobre A3. Então, aqui, na hora de vocês gerarem o mecanismo de vocês, lembrando, uma métrica bastante importante vai ser o ângulo de transmissão. Ele é esse ângulo entre a barra acopladora e a barra de saída. Normalmente a gente chama ele de μ, então vou chamar ele aqui de μ, usando a calculadora do GeoGebra para colocar a letra grega. E aqui a gente está vendo o valor da qualidade de transmissão, né, desse ângulo μ. Lembrando que ele é chamado de qualidade de transmissão porque uma barra que está acoplada a outra barra, ela vai transmitir a força com uma melhor qualidade, né, o torque, quando elas estiverem perpendiculares. Então, a força transmitida ela vai estar dependendo ali do seno do ângulo entre elas, né? Do seno. Então, quando esse ângulo for muito pequeno, o seno vai ser muito pequeno e o torque transmitido também vai ser muito pequeno. Então, por isso que a gente chama de qualidade de transmissão. E aí a gente vai estar interessado, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir o rastro tanto do ponto BM quanto do AM, para a gente ver aqui por onde que eles estão passando, né? Então, a gente vai estar interessado no intervalo para o AM entre A1 e A3, né? Fora disso, não é uma região de operação do nosso mecanismo. Nosso mecanismo vai operar entre as posições A1 e A3, ou pelo menos é ali que a gente está interessado, né? E entre essas posições, a gente vai prestar atenção no ângulo da qualidade de transmissão, e a gente quer que ele esteja o melhor possível, né? Então, a gente sabe que o melhor seria quando ele fosse 90 graus, mas ele não pode ser fixo, porque ele sempre vai mudar, ele necessariamente tem que mudar para o nosso mecanismo se mexer. Então, a gente define uma faixa ali ao redor dos 90 graus, né? E essa faixa é dos 90 graus, mais ou menos 50 graus, ou seja, uma qualidade de transmissão ela vai estar entre 40 e 140 graus, né? Que seria os 90 menos 50 até 90 mais 50, que é uma recomendação de projeto.
Então a gente pode ver aqui que no final da nossa operação, a qualidade de transmissão está abaixo de 40 graus, então a gente não vai estar transmitindo direito a força. A gente consegue até intuitivamente olhar para isso aqui e ver que não está um bom movimento, né? Esse bico aqui não vai conseguir transmitir a força direito. Então a gente vai ter que procurar posições para B1 e para A1, que é o que a gente muda, né? O que a gente tem liberdade de mexer aqui, B1, o rastro não se mexe, a gente tem que mexer a tela para o rastro sumir. Então, são esses aqui os controles que a gente tem, né? E sempre tomando cuidado com as restrições que eles têm, né? Então, para o B1 não ficar na região vetada e para o A1 também não ficar na região vetada. Então a gente vai procurar... eu vou tirar esses rastros, porque agora acho que eles não estão mais servindo para muita coisa. Então, a gente quer procurar posições para o A1 e para o B1 que deixem essa qualidade de transmissão boa, né? Então, o mais próximo de 90 possível na nossa região de operação. Uma dica que a gente pode usar é lembrar da reta de Filemon, né? Então, colocar o A1 o mais longe possível da reta de Filemon, a gente já vai ver que a nossa qualidade de transmissão, ó, ela começa aqui em 85, e ela estava piorando ali quando chegava perto de B3, né? Mas aqui ela já está em 50. Lembra que nessa posição aqui anterior, quando ela está mais perto da reta de Filemon, ela está em 30. Quanto mais perto eu chego da reta de Filemon, desde que esteja fora da região vetada, o mecanismo vai existir. Então, vocês podem ver que eu vou conseguir passar o ponto AM desde A1, passando por A2 até A3. Então, o mecanismo ele existe. Sempre que o AM passa por A, o BM passa por B, mas ele vai chegar em qualidade de transmissões bem ruins, bem pequenas nesse caso, né? Então, e aí quanto mais perto eu chego da reta de Filemon, menor vai ser essa qualidade de transmissão, até que quando eu ultrapasse aqui a reta de Filemon, é como se o mecanismo ele fosse restrito, né? E agora ele não passa mais pelas regiões que eu quero, né? Então, passando aqui de A1 por A2 até A3, a gente vê que o ponto BM, ele não está passando, né? Então, aqui AM está sobre A1, BM está sobre B1, até aí tudo certo. Mas conforme AM chega até A2, BM chega até B2, mas passando aqui por A3, ele não vai passar por A3. Então, isso aqui para mostrar. E também para ser uma prova real, né? Então, às vezes vocês desenharam aqui as retas de Filemon, quer saber se desenhou certo. Esse aqui é um bom teste, né? Então, vê se o mecanismo vai existir quando coloca o A1 dentro das retas de Filemon. Quando ele está perto, se ele existe, mas quase chega ali na posição, né? Então, a gente vê que quando a gente chega aqui em B3, ele está quase aqui na reta, né? Ele ainda existe, mas a qualidade de transmissão está bem baixinha e logo que eu passo de B3 ele já deixa de existir. Então é isso aí. Então, a gente está interessado em deixar a qualidade de transmissão o melhor possível, mais perto de 90, e quanto mais longe da reta de Filemon, melhor a gente vai conseguir atingir isso. Lembrando que a gente não pode deixar infinitamente longe, porque senão a gente vai deixar nossa barra acopladora muito grande, né? Lembrando então que esses pontos C e D eles também são carregados pela barra acopladora, eles também fazem parte da barra acopladora, e a gente vai ter uma inércia bem grande do nosso mecanismo. Então é isso, vou parar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que o vídeo tenha ficado claro, e eu vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou mostrar a síntese 4PFS. Até mais!